Pega a sua Bíblia agora, abra lá no livro de 1 Coríntios 15. Acharam 1 Coríntios 15? Agora Gênesis capítulo 1. Faz a tua voz ecoar em nosso ser, meu Deus. É o que nós mais queremos e também precisamos. Fala conosco, fala com o teu povo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não posso, eu não tenho capacidade alguma, condição nenhuma de levar essas pessoas sem a tua presença. Que diminua eu, mas cresça o Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Diz assim a Bíblia: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Amém, pessoal? 1 Coríntios 15, 45, é isso? Pois assim está escrito: o primeiro homem, qual foi o primeiro homem? Adão. Foi feito alma vivente. O último Adão, qual foi o último Adão? Jesus Cristo. O segundo Adão que Deus fez com um propósito. Este, porém, foi espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é de onde, gente? É do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Agora preste atenção no 49. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Pessoal, atenta para cá agora. O Espírito Santo está falando dos dois Adão. O primeiro Adão, lá no Éden, com a sua mulher Eva, e com tudo que Deus fez e os deu, toda a liberdade, toda a prosperidade, toda a fartura. Preste atenção, que um homem poderia sonhar em ter. Quando eles deram o primeiro suspiro de vida, eles já tinham. Eles não conquistaram nada, eles não lutaram para ter nada, eles não trabalharam para ter algo, eles simplesmente tiveram. Quando eles abriram os olhos e começaram a respirar, estava ali toda a riqueza que se possa imaginar ao seu dispor. A única coisa, se é que pode se chamar de única coisa, né? Que Deus pediu a eles foi, quem sabe? Foi obediência. Foi o quê? Obediência. Deus pediu que eles fossem obedientes à palavra dele. Deus não forçou, Deus não obrigou, apenas pediu. Você sabe muito bem que, passando o tempo, eles estavam no jardim do Éden, no paraíso, e Satanás apareceu. A Bíblia diz lá onde nós vimos, em Gênesis capítulo 3, deixa marcado aí, aonde você está, vamos voltar, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, versículo 6, diz assim, ó: vendo a mulher, vamos no 4, então a serpente disse à mulher:
é certo que não morrerás, que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deus falou o que para eles? Que não tocasse e pronto. Mas você vê que o diabo tem um monte de argumentos para minar a fé, para mudar aquilo que Deus determinou, para fazer a pessoa ficar em parafuso. Esse é o papel e a estratégia dele, pessoal, até os dias de hoje. Você já ouviu uma música que canta assim, ó: eu nasci. Não há nada nesse. A gente está na ponta da língua, não é? Eu vi Cristo ser crucificado. Esse é o diabo. Ele já estava lá. Ele não envelhece. Ele pode mudar suas estratégias, mudar os personagens. Hoje ele usa de um jeito, amanhã ele usa de outro. Mas o objetivo dele é um só: tirar você, que está aqui agora, olhando aqui para mim, tirar você da presença de Deus. Esse é o único e principal objetivo de Satanás. E vai ser até o último dia de nossas vidas. E tudo, aprenda uma coisa, tudo que ele puder fazer, ele vai fazer. Quem ele tiver que usar, ele vai usar. Sejam familiares, sejam amigos, sejam estranhos, seja quem for, seja irmão, seja irmão, seja quem for, para poder tirar a senhora do caminho, para poder colocar dúvidas no seu coração. Hoje eu quero que você faça uma reflexão: qual Adão você tem sido? Porque tem o primeiro, já vamos entrar no segundo. Eu gosto muito quando fala do segundo Adão. O primeiro tinha tudo, foi lhe dado tudo, porque às vezes a pessoa diz que sai da igreja, sai da presença de Deus, saiu da fé, porque ela, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, eu pedi isso, Deus não me deu, eu pedi aquilo, Deus não me deu. Adão tinha tudo, não faltava nada, só que ele preferiu atentar para a voz de Satanás, para a voz do diabo, pessoal. A serpente mais sagaz, como diz a Bíblia, veio para a mulher e disse: não é bem assim não. Como é que não é bem assim? Com Deus não tem meias palavras. Não é bem assim não, vê bem, é que se você comer, sabe, querendo mudar a natureza divina, não se muda. Deus é único, Deus é imutável, quem está entendendo? Não tem um jeitinho, mas eu vou fazer aqui de uma forma que vai acabar dando certo, porque eu penso que é assim, lá na frente Deus vai me entender. Mas peraí, a natureza divina, ela é imutável. Deus é transparente. O diabo veio e disse: não é bem assim não, é que se você comer, sabe como é que é, né? Você vai ser igual a Deus, ele não quer. É que Satanás tentou ser igual a Deus e foi chutado do reino do céu, sim ou não? E ele queria fazer o mesmo com os demais. Pessoal, o primeiro Adão, aonde ele caiu, ele quer que você caia também. O erro que ele cometeu, ele quer que você cometa também. O erro da desobediência, o erro da infidelidade. Ela não é fiel a Deus, ela não vai te aconselhar a ser. Compreende, sim ou não? Quem está entendendo a palavra? Se a pessoa ela é desobediente, ela não vai te orientar a ser obediente. É a natureza dela. Aí a Bíblia diz, pessoal, que Eva comeu, não comeu? Comeu ou não comeu? E foi lá, no versículo 6, 7, é isso? 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, mas ele disse: está amarrado, eu não vou comer essa fruta.
Deus falou para eu não fazer, eu não vou fazer, amém? Simplesmente a mulher deu para ele, ele fez o quê? Comeu também. A mulher pegou o fruto. Tem gente que fala que é maçã, que maçã? É uma forma de se interpretar. Deus disse que não se fizesse algo, e ela fez. E ela, não satisfeita em ter caído, ela foi até o mais próximo. Não satisfeita em ter caído, Satanás não quer cair só. Ele foi, ela mandou um zap para ele e disse assim: prepara a janta, prepara a mesa. Você está rindo, é? Mandou um zapzinho e disse: ó, é assim, 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 faz assim. Ó, alguém falou isso e isso para mim, vamos fazer desse jeito aqui. Já pôs mudou até o status do Facebook dela, já sabia ou não? Partiu comer maçã. Ah, meu Deus, como é real a palavra de Deus, rapaz. Como é real. A gente procura fazer de uma forma descontraída, mas é assim que Satanás tem trabalhado nos dias de hoje, tentando minar a sua fé, tentando tirar você da presença do Pai, tentando colocar você para fora do paraíso. É verdade. E Adão, bobão, rimou, né? Esperando o meu amor trazer o jantar. E ó, sabe quem era o primeiro Adão? O sujeito influenciável, aquele que não pensa com a sua cabeça, aquele que pensa com a cabeça dos outros, né? Agora eu quero falar para você, depois eu volto a falar mal do primeiro também, mas eu quero falar do segundo Adão. Quem era o segundo Adão? Jesus Cristo. Volta lá em Coríntios, onde nós estávamos. 1 Coríntios, no 15, não é isso? 45:7. Agora, o primeiro homem formado da terra é terreno, mas o segundo é da onde? O segundo é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também os demais homens terrenos. Nós também fomos terrenos, carnais, alma vivente. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então ele está falando do Adão da terra e do Adão, me ajuda aí, gente, o Adão da terra e o Adão do céu. O Adão da terra é a alma vivente. O que é a alma vivente, pastor? É a pessoa emotiva. Alma é sentimento, é emoção, é coração, é vaidade, é orgulho. É a pessoa que é movida pelas emoções, é movida pelo sentimento. Quando a esposa chegou para Adão e falou: eu comi, é bom, come você também. O Adão terreno, o Adão alma vivente comeu. Mas quando Pedro chegou para o Adão do céu, o Adão celeste, o Adão espírito, o Adão espiritual, o Adão de Deus, o Adão convertido, Eva foi e atrapalhou o propósito de Deus do primeiro Adão, sim ou não? Sim ou não? Atrapalhou, porque ele foi influenciável, ele se deixou. O segundo Adão, a Bíblia diz, vocês estão rápido no gatilho hoje não? Mateus 13, vai lá, mas não tira o dedo, ele tem que ter uns 30 dedos agora para segurar a passagem. São só 3 passagens que eu quero mostrar e encerrar, para você ver a diferença do primeiro Adão para o segundo Adão, para você entender qual Adão você tem sido, qual Adão você tem se espelhado, qual Adão você tem seguido. Coloque Mateus 13, 22 aqui para nós, por favor. Isso, vamos lá, ali é mais melhor. Coloque aí, solta aí. 13, 22. Não vai, foi. Ó, o que foi semeado entre os espinhos. Não é isso aí não. Eu falei o quê? Deixa na minha Bíblia. A Bíblia de vocês não está legal. Vocês estão tudo coisado. Eu, hein? Espera aí, não vai embora não, gente.
Puxa, é muito forte isso aqui, rapaz. É muito legal. Jesus chegou para Pedro, para os discípulos e disse: eis que é necessário que eu vá para Jerusalém e morra. Quem conhece a passagem? E Pedro chegou para Jesus e falou o quê? Não faz isso, mestre. Não deixa isso acontecer contigo não, mestre. Não deixa que façam isso com o Senhor não. E a Bíblia diz que Jesus virou para Pedro e disse o quê? Disse o quê? Arreda-te, Satanás! Você não vai estragar o propósito de Deus para mim e para a humanidade. Olha a diferença do primeiro para o segundo. Achou? Olha a diferença. O primeiro disse: tá bom, se é bom, se é o que você diz, comeu, aceitou, deixou ser influenciado, perdeu a bênção. O segundo, que é o espiritual, aquele que está na fé, disse o quê? Arreda-te, Satanás, sai daqui. Você quer roubar minha bênção? Você quer que eu não vá para o Calvário, que eu não sacrifique? Porque se eu não fizer isso, você continua deitando e rolando na vida das pessoas. Então entenda, pessoal, a diferença entre o primeiro Adão. Todos nós nascemos como o primeiro Adão. A Bíblia diz que todos nós já nascemos no pecado por causa do primeiro Adão. Quando nós nascemos na carne. Ninguém nasce sendo de Deus. Pode ser o filho do pastor, o filho do bispo. Pode ser o filho do membro mais antigo da igreja. Ninguém nasce já sendo de Deus, sendo filho, sendo filha de Deus. Nasce sendo criatura. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, obrigado pastor Fábio, isso é uma bênção, que lhe era necessário seguir para Jerusalém e o quê? E sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes. Só para tirar uma dúvida, era Mateus o quê? Ai, que burro que eu sou. É 16, não é 13. E Pedro, chamando-o à parte, começou a quê? A reprová-lo. Vocês estão pegando aí o Espírito? Sim ou não? Começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse, leia bem forte comigo, disse o quê? Arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas. Está vendo a postura daquele que é espiritual, daquele que é da fé, daquele que pertence ao céu, o cidadão do céu? Porque eu estou aqui, mas não sou cidadão blumenauense, cidadão brasileiro, eu sou cidadão do céu. Quem também é um cidadão do céu? Só a metade da igreja? Cruz credo. Vocês vão para onde? Aqui é só uma passagem. Nós somos cidadãos do céu, diga amém. O cidadão do céu não se mistura com as coisas terrenas, não perde tempo com aquilo que não procede de Deus, não fica dando ouvido ao que não vai lhe trazer benefício algum. É isso mesmo. Aquele que pertence ao céu, que é como o segundo Adão, nós lemos ali, o Espírito Santo disse: todos fomos como o primeiro Adão, terrenos, alma vivente, mas agora temos que ser como o segundo Adão, como Jesus, como Espírito vivificante, que quando vê a sua fé sendo atacada, quando percebe o perigo em casa, no trabalho, na rua, ele defende a sua fé com unhas e dentes. Ele defende a sua fé, não abre mão do propósito que Deus tem para a vida dele. Jesus disse: arreda-te, Satanás. Era o que Adão tinha que ter feito lá atrás, o primeiro, e não teria vindo tanta maldição, eles não teriam sido expulsos do paraíso. A mulher pode ser que fosse, arrumava outra, ou vice-versa, não importa. Não estou defendendo aqui sexo feminino ou masculino, mas defendendo os que são da fé. Diga graças a Deus. Se não serve para servir o Deus que eu sirvo, não serve para andar ao meu lado. É assim que a senhora tem que pensar.
Não estou dizendo que você tem que ser inimigo das pessoas, mas você tem que preservar a sua fé, porque é o teu tesouro maior. É com a fé que você vai conquistar a sua salvação. É com a fé que você vai permanecer firme na igreja. Se você deixar a sua fé ser minada, pessoal, pelas lutas aí fora, pelas pessoas que são incrédulas aí fora, vai ter momentos que você vai ter que ter postura de homem e mulher de Deus. Quer dizer, todo momento, mas vai ter hora que você vai ter que ser um pouco mais. Vai ter hora, você vê, Pedro era um dos principais discípulos de Jesus, mas quando Jesus percebeu que ele estava sendo usado por quem? Pelo diabo. Ele era um obreiro, um pastor que seja, não sei como é que você quer chamar, era um pregador, era alguém que estava ali, mas por um momento deixou-se levar. O que Jesus fez? Opa, peraí, está amarrado, em nome de Jesus. Se sou eu, já falo assim já. Está amarrado em nome de Jesus. Sai daqui, Satanás. Mas não é a pessoa, mas o mal que está usando ela. Só que às vezes você precisa ficar distante e orar por aquela pessoa, para que ela se liberte, para que ela se converta. Sim ou não? Quantas vezes já não aconteceu com você, das pessoas vindo no olho criticar a sua fé? Olho no olho criticar você, criticar a igreja para você, criticar a palavra de Deus. Quantas vezes? Aqui, pegar a igreja, não é bem assim não, para quê? Aí você tem que tomar uma decisão. Tem duas que você pode escolher, uma das duas, o Adão primeiro ou o Adão segundo. Um dos dois você vai copiar. Aí você vê as consequências do Adão primeiro e vê as consequências do Adão último aqui. Quando ele aceitou, por causa do sentimento, vou entristecer minha esposa querida, não, né? Só tem uma, Deus só fez uma mulher no mundo, se eu entristecer essa já era, como Deus fez uma, ele faria mais 1000, diga graças a Deus. Eu não vou entristecer minha mulher, ela vai comer, então eu vou comer, porque sabe como é que é, né? Então eu converso com Deus, depois eu me entendo com Ele, e perdeu tudo, ia ser imortal, virou um simples mortal, foi expulso dali. Então, pessoal, olha a importância da gente ser da fé, ser espiritual. Jesus não estava preocupado naquele momento se era Pedro, se era Paulo, se era Tiago, se era João. Ele estava preocupado em cumprir o propósito de Deus, diga amém, na terra. E você é colocado à prova, eu sei disso, dentro da sua casa. Você não vai abandonar ninguém, você não vai fazer inimizade com ninguém, mas você vai preservar a sua fé, porque senão amanhã, essa cadeira que você está sentado, ou ela vai estar vazia, provavelmente não vai estar vazia, vai ter outra pessoa sentada, e recebendo as bênçãos que Deus quer entregar para você hoje. Então não desperdice a oportunidade. Você não cogita das coisas de Deus, mas das dos homens. Então, ele estava sendo carne naquele momento, e não espírito. Nas atitudes que nós tomamos, pessoal, nas palavras que nós dizemos, falamos, veja bem, que Adão nós somos? O terreno? Porque de onde você é onde você vai ficar. O terreno ou o celestial? Você tem que ser do alto, para que as coisas de baixo não venham te atingir. Seja espírito, ande na fé, não se envolva com as coisas que não procedem de Deus, porque você vai acabar perdendo a bênção. Busque a presença dele, busque ao Espírito Santo, que é o único que pode te fazer forte, que pode fazer você permanecer até o fim. Essas lutas que a senhora está passando, que você está enfrentando, não são nada diante do que Deus pretende fazer através da sua vida, inclusive com aqueles que não tem nada a ver com Deus. Eles vão olhar para você e eles vão ver a sua fé e a sua perseverança, e vão dizer: eu quero esse Deus que ela tem, diga amém. Eu quero esse Jesus que ela busca, ele é real, porque ele mudou a vida dela
vai mudar a minha vida também. Então, quando orarmos nesta manhã, eu gostaria que você buscasse isso de Deus. Eu não quero ser como o primeiro Adão, que era influenciado, que era fácil de mudar de ideia, que era fácil de cair, era fácil de ser seduzido pela aparência, como a Bíblia diz, porque a árvore era boa, era desejável aos olhos, foram os dois e atenta para aquilo que muitas vezes, na maioria das vezes, não tem beleza nenhuma, não é atraente, mas se procede de Deus, se vem da parte dele para você, abrace, agarre com as duas mãos. Se não vem dele, deixa de lado. Siga os passos daquele que pode salvar a alma. A Bíblia diz: não tema aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode lançar ou salvar a alma. Diga graças a Deus.